Boker Tov, pessoal, Verrazá e Laá. Depois de alguns dias, ausente, eu precisei fazer uma cirurgia, para extrair um dente que estava com problema. Então estávamos economizando, palavras. Nós voltamos para podermos compartilhar a sabedoria espiritual com todas as pessoas. Hoje eu quero falar um assunto muito importante mesmo, que nós temos verificado que tem acontecido cada vez mais, e isso é uma coisa muito ruim, e nós precisamos instruir as pessoas corretamente. No Pirkei Avot, na Ética dos Pais, no capítulo 1, nós lemos que Rabi Hillel, um grande mestre da sabedoria, um grande cabalista, cujo motivação principal era Ve'ahavta l'reacha kamocha, amarás ao próximo como a ti mesmo. Tem até aquela história maravilhosa, do aluno que foi até Shammai, que era uma das escolas, a escola de Shammai que havia lá naquela época, 2000 anos atrás, e pediu: ensine-me toda a Torá, enquanto você se equilibra em apenas uma perna. E Shammai pegou uma régua e saiu batendo nesse proposto aluno. E o mesmo aluno então foi até Hillel, uma outra escola, e propôs a mesma coisa: ensine-me toda a Torá enquanto você está se equilibrando em apenas uma perna. Então Hillel olhou para ele e disse: dura tarefa, como se poderia ensinar um corpo tão grande, infinito de sabedoria enquanto se equilibra numa perna só? Então Hillel, equilibrou-se apenas uma perna, olhou para o aluno e disse: Ve'ahavta l'reacha kamocha, e amarás ao próximo como a ti mesmo. E todo o resto é comentário, porque quem consegue cumprir este preceito cumpre toda a Torá. Muito bem, mas há muitos erros. Nesta época de abertura da sabedoria, muitas pessoas têm buscado Kabbalah por interesses próprios ou para realizar coisas que não conseguiram realizar durante toda a vida, e entendendo com uma mentalidade defeituosa que Kabbalah se associa com magia, eles vão atrás dos cabalistas ou dos aparentes cabalistas, atrás de ferramentas para realizar os seus próprios desejos. E Léo costumava dizer o seguinte: aquele que persegue a fama perde sua reputação. Aquele que não aumenta seus conhecimentos de Torá os diminui. E aquele que se recusa ao estudo da Torá encontrará a morte. E ele também dizia: e aquele que explora a coroa da Torá para os seus próprios interesses perecerá. Muito bem. A palavra aqui, que nós vamos nos ater, não é a palavra Keter, que é coroa. Que Keter se refere, à cabeça da árvore da vida, a Sefirah Keter, que possui dois partes sufim, duas faces, a face externa chamada Adam Kadmon e a face interna chamada Atik Yomin, o ancião antigo, ou também Atika Kadishá, o ancião sagrado no aramaico. Mas a palavra que nós vamos nos ater aqui é a palavra Aturá. Então, quando nós falamos da coroa da Torá, a coroa da Torá é a Teret Torá. E a palavra Aturá, aqui sem o Smihut, sem o Tav no final para fazer a Teret Torá, a palavra Aturá significa ornamento, os ornamentos da Torá. E o que são os ornamentos da Torá? Aquele que produz novas explanações da Torá, que abre novos mistérios. Ele está produzindo ornamentos que serão os enfeites da noiva que será conduzida ao palio nupcial em Shavuot, para o casamento com o rei sagrado, E o que está escrito, em Provérbios, diz o quê? Que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Tem segredos aqui muito interessantes, Mas o que acontece nos tempos de hoje, nós temos, uma busca errônea, por motivações motivadas pelo ego, e não realmente por um desejo de revelar o divino no mundo e de conhecer os segredos da própria alma. Então as pessoas ficam atrás de todos aqueles que se dizem mestres de Torá e Kabbalah, bajulando-os, E quando eles não conseguem obter respostas com um, eles logo trocam e buscam outro. Eles tratam
né, inclusive os verdadeiros professores, né, da sabedoria, como balas em um pote de jujuba, na qual você enfia a mão, pega uma bala, mas não é a cor que eu quero, né? Joga de lado e enfia para pegar outra. Eles estão agindo como aqueles que fizeram o bezerro de ouro, né, que disseram: este mestre, Moisés, está demorando demais para nos revelar os segredos. Vamos fazer para nós outro Deus. Né? Eles estão agindo da mesma forma e assim eles estão ofendendo os céus. Por quê? Né? O que está escrito, né, pela sabedoria: quando o aluno estiver pronto, o professor aparecerá. O Talmud também diz, e o Pirkei Avot também diz isso, né? Procure um mestre para você, e você vai encontrar o que? O mestre da qual você está destinado. O que acontece? Todo mestre tem uma or makif, uma luz circundante. A luz circundante do professor é constituída por muitas almas dos sábios. Isso quando ele é um verdadeiro professor da sabedoria, uma reencarnação dos antigos, né? Então o que acontece é que a or makif do professor se estende para proteger e guiar o aluno. O que acontece então quando o aluno sai e busca outro mestre, escondido, sem falar nada? Por quê? Porque ele permitiu que o Satã enchesse o coração dele, né? E no coração dele ele disse: esse professor está demorando para me ensinar o nome de um anjo, para me obter vitória nisso, ou conseguir resultados financeiros naquilo. Gente, eu quero dizer uma coisa aqui: eu nunca usei nomes sagrados para as minhas próprias finalidades, ou para criar milagres financeiros. Eu sempre usei os nomes divinos para ajudar pessoas, porque é assim que eles funcionam. Se você não sabe, os nomes divinos só funcionam quando você os usa em favor dos outros, não em favor de si mesmo. Porque é claro que quando você vai canalizar aquela luz, ela passa por você também, então você também é beneficiado, mas não para usar para você mesmo. E o que acontece então? Essas pessoas, né, permitem o Satã encher o coração deles, né? O Satã é o ego, né? E eles então, na calada da noite, trocam de professor escondidamente. Aí quando o professor deles descobre o que eles fizeram, eles ainda dizem assim: eu pensei que você fosse ficar feliz por mim. Isso é só o ego falando, é só uma desculpa, entendeu? Porque não tem o que dizer, porque simplesmente fez aquilo que não era para ser feito, né? O que acontece, né? Na verdade, acontece que muitas vezes os tesouros que aquela pessoa estava destinada a receber estavam guardados na or makif do seu professor. Então ele vai e troca o seu professor, né? E ele perde todos aqueles tesouros e todas aquelas bênçãos que iam ser reveladas para ele. No outro lado também tem aqueles, né, que reforçam esse erro, vendendo a sabedoria, expondo a sabedoria numa banca para ser vendidas, né, e fazendo com que as pessoas, né, sejam conduzidas pelo caminho errado, que é: eu vou usar a sabedoria para os meus próprios interesses. Eu já vi gente aí fazendo cursinho de Kabbalah que logo sai fazendo caixinhas com 72 nomes para vender, entendeu? Tá precisando ganhar dinheiro, vou usar os nomes divinos para isso. Totalmente errado, né? Ou então, vi uma vez uma moça, né, que fez um curso de Kabbalah aí de 8 semanas e saiu aí com chofar, propondo limpezas de ambientes, tocando chofar. Gente, cada coisa completamente errada, entendeu? As pessoas deveriam se dedicar a estudar a sabedoria, né, para revelar o divino, para revelar o amor, para conectar as pessoas com o todo, e não para iludir as pessoas ou reforçar o próprio ego nelas e os erros que elas estão praticando. Isso é completamente errado. E o que acontece então com essa pessoa, né, que pega o seu professor, e o seu professor que ele confidenciou segredos e chegou mesmo a abrir os segredos da sua reencarnação nesse mundo, né, revelando a este aluno? Ou seja, e quando o professor faz isso, ele está dizendo que confia no aluno, né, revelando os segredos íntimos da sua reencarnação. O aluno vai então e troca o professor. O que vai acontecer com esse aluno? Conforme está escrito, né? Até mesmo o Rambam explicou isso, né? Detalhando o preceito 209 dos preceitos positivos da Torá, que é levantar-se diante dos eruditos, né? Então o que acontece com essa pessoa, né? A terra vai abrir e vai engoli-lo, conforme o Rabi Hillel disse aqui, né? É aquele que explora a coroa da Torá para os seus próprios interesses, perecerá. Você sabe que Buda também uma vez disse isso, né? Ele tinha um grupo de
alunos muito grandes que se reuniam na Sangha, né, para ouvir as explanações da sabedoria, e ele tinha um primo que achava que sabia mais que Buda, né? É o Devadatta, era o nome desse primo. E o Devadatta criou uma rebelião e levou 600 monges a se rebeliar contra o Buda. E os outros monges que eram fiéis ao Buda, né? Nossa, não podemos permitir isso, mestre. O Buda disse: não se preocupe, porque aqueles que, né, agem pela rebelião estão se rebelando contra o divino. A terra vai abrir e vai engoli-los, né? Que foi o que aconteceu com toda aquela turma, né, que fizeram lá a questão da rebelião contra Moshe, nosso mestre. A terra abriu e os engoliu, né? Infelizmente. Por quê? Porque a pessoa está agindo com falsidade. Ela não foi fiel ao seu professor, que lhe revelou e lhe confidenciou mistérios divinos para descortinar a luz na própria alma dela e ajudá-la a aproximar-se da luz do sagrado, né? E os céus verificam isso. Professores da sabedoria, verdadeiros professores, não são balas num pote de jujuba que vocês podem simplesmente enfiar a mão e pegar a bala mais colorida ou mais gostosa que vocês querem. Não é assim que funciona. E se você é desse tipo de aluno, entendeu? Converta-se, porque você está no caminho errado, certo? Então, um bom dia para todos nós, né? Que realmente possamos perceber a sabedoria de forma correta e não de forma errada, né? Hazá Ilá.